Falando de Série A na Neoquímica Arena, Corinthians 0, Vitória 0, sob os olhares de Carlo Ancelotti. O Vitória não tomou gol, Vitor Vilar, pela primeira vez na Série A. É esse o ponto a comemorar nesse jogo? Fala, meu amigo Fábio, boa noite aí para vocês. Rapaz, pois é, sobre os olhares de Carlo Ancelotti, certamente Carlo Ancelotti foi ver o gramado, né, da Neoquímica Arena, que vai ser lá o jogo da seleção brasileira, e acabou vendo um time que não concedeu gols para o Corinthians, que voltou com um pontinho lá de São Paulo, e que dorme, né, fora da zona de rebaixamento, Isso. né? Isso é importantíssimo para o Vitória. Cara, muito bom jogo do Vitória. Assim, é importante a gente colocar em perspectiva tudo em perspectiva, sabe? Diante da fase do Vitória, o retrospecto recente do Vitória é de você perder um clássico jogando com um homem a mais, aí depois você pega o Santos, que é um time que estava na vice-lanterna, um adversário direto, um Barradão, e perde de 1-0. E aí depois você viaja para o Equador, num jogo em que bastava empatar para o Vitória classificar e o Vitória é eliminado com um gol contra. E como eu falei no dia, era a única forma do Vitória ser eliminado, era ele fazer um gol contra ali, porque o Católica não ia fazer. Com um a mais, E né? aí depois disso tudo, com um homem a mais durante o jogo todo. E aí depois disso tudo, você vai enfrentar o Corinthians na Neoquímica Arena e você empata em 0-0, consegue um pontinho aí e tira o time da zona de rebaixamento. O resultado é bom, claro, você pontuar fora de casa, são poucos times que vão pontuar, sobretudo desse campeonato do Vitória, que vão pontuar na Neoquímica Arena. Mas o jogo também foi legal. Eu gostei do jogo do Vitória hoje. Achei que o Vitória fez um bom jogo. Claro, cheio de pontos que precisam melhorar para a sequência do campeonato, mas esse jogo de hoje foi aquela estancada na sangria, sabe? Você vinha de um processo de sangria e você estanca. Primeiro, como você trouxe muito bem, um time que não sofreu gols pela primeira vez na Série A, né? Então, diante de um time que vem sofrendo gols em todos os jogos da Série A, e na verdade, do recorte do Campeonato Baiano para cá, só não sofreu gols em poucos jogos, foi contra o Cerro Largo lá fora, no Uruguai, foi contra o Defensa e Justiça na Argentina, mas fora isso, vem sofrendo gols em todos os jogos. Você não sofrer gols jogando fora de casa, diante de um adversário forte como é o Corinthians, e ainda mais forte na Neoquímica Arena, então você já pode tirar um ponto extremamente positivo disso aí. Já é algo extremamente positivo. Segundo que o jogo foi muito parelho, não em domínio de posse de bola, né? Se você for reparar, o Corinthians teve muito mais domínio de Isso. posse de bola, ocupou muito mais o campo de ataque, teve muito mais volume de jogo do que o Vitória. Disso aí não há discussão, né? O Corinthians dominou amplamente, digamos assim, a intenção da partida, né? O ímpeto da partida foi muito mais do Corinthians. Mas quando você passa a régua, Vitória e Corinthians tiveram basicamente as mesmas quantidades de chances assim claras de gols, sabe? Não foi muito divergente a quantidade de gols criados para cada lado. No primeiro tempo, por exemplo, você teve uma de cada lado. No segundo tempo, dá para você discutir ali que teve duas chances de cada lado. Talvez o Corinthians tenha tido três e o Vitória duas. Mas ainda assim, diante da proposta de jogo que foi toda do Corinthians, a intenção do Corinthians, assim, né? Obviamente que foi um jogo muito parelho do ponto de vista de chances criadas, não de volume de jogo e de posse de bola, sabe, Fábio? E terceiro, cara, eu gostei do Vitória. Eu gostei da formação que Carpini utilizou. É importante trazer que ele atuou com três zagueiros, né? Ele vem atuando assim, foi assim contra o Universidade Católica, agora contra o Corinthians, dois jogos fora de casa. Três zagueiros, um Vitória que soube marcar bem no primeiro tempo, no segundo tempo deu um pouco mais de espaço, mas ainda assim soube sofrer. Não foi um time que foi vacilante na defesa, como foi durante outras rodadas da Série A. Um time que no primeiro tempo realmente soube marcar, faltou.
mais capricho no ataque, é verdade. A gente tem ainda muita coisa para poder falar do Vitória que precisa melhorar. Mas o ponto de partida que é você estancar a sangria, não sofrer gols e saber marcar, você teve esse lampejo hoje, né? Você teve esse ponto hoje positivo do jogo do Vitória. Um time também que buscou escapar no contra-ataque. Me lembrou muito, assim, eu gostei do time do Vitória hoje pela formação, três zagueiros, dois alas igualmente defensivos, mas também ofensivos, explorando o que há de melhor desses dois caras, que são Jamerson e Claudinho. Um meio-campo tão marcador quanto bom na transição, como é o caso de Ronald e de Baralhas, dois caras que têm capacidade, né, de fazer aquele box-to-box, marcar e também apoiar no ataque. Um trio de ataque com jogadores que no momento defensivo os pontas fechavam também a linha de marcação, a linha de quatro na marcação, mas quando atacavam, eles atacavam apoiando o centroavante que era Kaiser, um centroavante brigador, muito brigador lá na frente, que disputava a bola, que marcava a saída de bola, que pressionava os zagueiros, que brigava pelo alto, que brigava por baixo para manter a posse de bola do Vitória. Ou seja, em muitos momentos, o Vitória de hoje de Carpini na Arena Corinthians lembrou o Vitória de 2024, os melhores momentos do Vitória de 2024, que é um time que negava espaço ao adversário e que buscava um contra-ataque, que buscava a transição para criar a sua chance e teve várias chances no jogo de hoje no Corinthians. Até em termos de formação, em termos de atitude, em termos de proposta de jogo, lembrou muito. Então, acho que o formato é esse mesmo que Carpini tem que seguir a partir de agora. Se ele for o cara que vai continuar, e eu acho que ele vai continuar, apesar de que eu já questiono muito a permanência dele depois do que aconteceu lá no Equador, por exemplo, e também no jogo contra o Santos. A gente terminou a última live falando sobre deixar ele, mas depois eu fui conversando com alguns amigos, né, que foram me apontando a quantidade de problemas que Carpini trouxe, por exemplo, no resultado do Santos, a derrota, e aí eu já comecei a inverter um pouco minha ideia, achando que de repente seria uma boa trocar Carpini, mas o resultado de hoje muito menos pelo resultado e mais pela forma como o Vitória jogou, de proposta de jogo e de apresentação, de lembrar o Vitória de 2024, eu acho que dá um respiro e talvez seja um norte para o Vitória buscar, sabe, Fábio? É, o que fazer é jogar dessa maneira após a pausa, eu acho. Muito bem, é isso, né? Depois da eliminação no meio de semana da forma que foi, né, com o roteiro extremamente cruel, né, aí para a equipe do Vitória, né, empatar com o Corinthians, que assim, o Corinthians, mal e mal, ele tinha vencido 4 dos 5 jogos na Neoquímica Arena, né? Ele só tinha perdido um jogo para o Fluminense no Campeonato Brasileiro, tinha feito aí praticamente todos os seus pontos jogando na Neoquímica, onde é muito forte, e hoje o Vitória aí conseguiu segurar esse 0-0 e até se tivesse um pouco mais de capricho, né? O Saulo Lessa até falou que o Kaiser podia caprichar, né? Aquela chance ali no segundo tempo. Poderia até ter Com sido certeza. eficiente e vencido o jogo, mas tudo bem. Mas fato é que na proposta de jogo do Vitória, cara, tentar se defender bem e criar ali uma chance ou outra, né, no contra-ataque, a proposta foi executada, né? Claro que ali na finalização a equipe acabou pecando ali em algumas chances que teve, mas ver o Vitória mostrando em campo, né, o que se esperava, né, eu acho que já é um alento, né? O jogo contra o Santos foi muito fraco da equipe. Empatar esse jogo, ficar fora da zona de rebaixamento, que também tem um simbolismo importante, né? Que você já não entra ali pro jogo seguinte, pô, tem que sair aqui da zona de rebaixamento e tudo mais. Já dá uma tranquilidade pro time trabalhar durante a semana. Então, de fato, aí esse ponto lá na Neoquímica Arena foi bastante importante para a equipe do Vitória. Falando do jogo, mais especificamente do roteiro do jogo, né? É, uma escalação mais defensiva, né? Que era até muito comum, como você disse na temporada passada, né? Três zagueiros fora de casa contra equipes que geralmente pressionam muito, né? Quando jogam dentro de casa, que é o caso do Corinthians. É, hoje também a gente teve ali nas pontas, né? No ataque titular da equipe do Vitória,
De um lado, o Lucas Braga, né? Do outro, o Janderson. E ali o Ronald Baralhas, Claudinho, né? No time titular, que eu acho que fez sentido, né? Na questão do três zagueiros. Também. A gente até falou isso, né? No último jogo, né? Que se você precisa do Claudinho, por exemplo, se você não tem o Cáceres, por exemplo, tem que colocar o Claudinho em campo, né? Que foi o caso do jogo contra o Santos. Você tem que achar É, um esquema para ele jogar, né? E hoje, mais uma e vez, aí seria os três teve que zagueiros, usar né? o. Isso. E hoje também, com a necessidade de usar o Claudinho como titular, o Carpini corrigiu algo que ele poderia ter corrigido, né? No jogo contra o Santos, mas enfim, antes tarde do que mais tarde. Né? Então, assim, de fato, foi satisfatória, Vitor Vilar. Não, total, assim, falando da escalação, você já trouxe para mim os pontos principais. Só lembrar que hoje o Vitória está sem Mateuzinho, né, cumprindo suspensão, então Isso. é entender onde é que Mateuzinho vai entrar nesse time aí. Porque eu acho, na minha visão, é muito difícil você comentar isso agora, porque a gente está falando do Vitória que vai ter um jogo e depois vem a pausa. E o que se espera é que o Vitória, nessa pausa, ele traga, né, vários jogadores para reforçar esse time. Então, a expectativa, acho que de todo mundo, é que o time titular do Vitória, após a pausa, não tenha, vou dizer, metade desses jogadores que estão aí, tá? Talvez metade estejam e que cheguem cinco, seis jogadores aí na janela para serem titulares e melhorarem o nível da equipe. Agora, eu acho que se o campeonato ainda tivesse mais três rodadas, quatro rodadas antes da pausa consequentemente, da fase de reforçar a equipe, Carpini achou a formação titular. E o que eu acho chato pra caramba é que Carpini demorou de botar essa formação a campo. Ainda que, por vários e vários indícios, o Vitória estava encaminhado para jogar dessa forma. Assim. Eu acho que era uma coisa que eu já queria e imaginava para o Vitória. Jogar com três zagueiros, porque a fase defensiva do Vitória é uma fase ruim, não tem sido um time que se defende com a mesma capacidade, com a competência do ano passado. Então, talvez seja melhor você voltar ao esquema de três zagueiros, que foi amplamente usado no ano passado, inclusive em jogos fora de casa mais difíceis, mas sobretudo fora de casa. Então, voltar com os três zagueiros, porque além de tudo, além da fase defensiva não ser boa, você consegue dar mais segurança para os alas, Jamerson e Claudinho, que claramente são alas que podem render melhor nessa formação, por terem a liberdade, né, e o físico também, sobretudo o Jamerson, desculpa, de correrem o campo todo. Jamerson vai para a defesa, apoia no ataque com muito vigor físico. Claudinho não tem, como a gente já falou, um lado defensivo, um momento defensivo muito bom. A parte dele, a parte boa dele é realmente a parte ofensiva. Então, com esses laterais que estão no time, você tem que proteger melhor essa fase defensiva, o momento defensivo deles, e nada melhor do que três zagueiros, até para dar tranquilidade para eles ajudarem mais no ataque, que eu acho que é onde eles realmente podem ajudar. Sobretudo o Claudinho, que já participou em vários momentos do Vitória, sendo uma válvula de escape importante ofensiva, né? Um jogador que, para o nível técnico atual do Vitória, ele tem um nível técnico acima. Os volantes, né? Carpini insistiu muito na formação com quatro atrás, com a linha de quatro, e pelo menos dois ou três volantes, né? Sendo que um volante nessa formação de quatro jogadores na defesa teria que obrigatoriamente ser Ricardo Hiller, porque é o volante mais marcador, é o primeiro volante de fato do elenco do Vitória, que o Vitória tem com característica de primeiro volante. Então ele era quase uma escalação obrigatória, um jogador que não vinha bem. Então, com os três zagueiros também, você permite ao Vitória, como a gente já falou aqui, usar o meio-campo com Baralhas e Ronald, que são aqueles caras que têm a capacidade de você fazer um box-to-box, né? Eles ajudam tanto na defesa como ofensivamente. Então, acho que a escalação foi muito acertada. A pena que Carpini trouxe essa escalação para o Vitória nessa reta final desse primeiro momento da Série A. E talvez, assim, vai ser importante contra o Cruzeiro, sim, ter essa formação. Acho que contra o Cruzeiro, diante da fase que o Cruzeiro tá, jogando muita bola,
Vai ter É, que usar os três zagueiros também em casa, mesmo jogando no Barradão. Acho que vai ser essa formação. E talvez, né? Acho que essa formação também para a reta final da Série A, assim. Claro, alguns jogos o Vitória pode jogar em casa, deve jogar em casa de uma maneira mais ofensiva, propondo mais a partida. Mas eu acho que não é feio, cara. Pelo contrário, é altamente recomendável que o Vitória se inspire no Vitória do ano passado. O Vitória do ano passado jogou dessa forma. E assim, quando a gente vai buscar na memória, os grandes rendimentos do Vitória na Série A do ano passado foram jogando com três zagueiros, com laterais que participam da fase ofensiva, com volantes. O William Oliveira, por exemplo, é um cara muito marcador, mas o William Oliveira fez muito gol ano passado jogando nesse estilo box-to-box, que Baralhas faz muito melhor, inclusive. Então, acho que esse é o caminho, né? Acho que esse é o caminho. Qualificar as pontas, que ainda são posições muito carentes do Vitória. Hoje, Carpini atuou com quatro jogadores diferentes e acho que nenhum deles atua contento, de fato, assim, tipo, 100%. Talvez Fábio tenha o que tenha tido o maior impacto, mas, assim, ainda realmente é a posição hoje mais carente. Enfim, e o jogo em si, acho que não precisa nem falar muito, sabe? Porque o jogo foi um jogo muito equilibrado, muito disputado, na verdade. Foi um jogo muito disputado, assim. Primeiro tempo, é. Pra um assistir jogo não em que o foi bom, Corinthians teve. né, Vitor? Eu vi o primeiro Não, tempo assim, eu tava no mosaico lá do Premier, o jogo que eu menos prestava atenção era do, do Vitória, porque realmente é. não acontecia muita emoção, né? Não aconteceu. Cara, assim, não aconteceu praticamente nada, sabe, Fábio? A verdade é essa. Porque dá para contar, assim, que os times tiveram uma chance de cada lado no primeiro tempo, né? O Vitória, claramente, muito mais defensivo, a proposta era ficar com todos os homens atrás da linha da bola. Em alguns momentos, fazer a pressão na frente, né? Mas se não desse certo aquela pressão na frente, o time voltava e marcava meio campo mesmo, atrás do meio de campo, todo mundo atrás da linha da bola, linha de cinco, três zagueiros, dois laterais fechando a linha de cinco e uma linha de quatro jogadores na frente, só Kaiser lá na frente, isoladinho, brigando, né, para marcar a posse de bola dos zagueiros. Então, o time do Vitória é muito fechado. E, né, e assim, o lado bom, positivo dessa história é que o Vitória soube anular o Corinthians. Assim. O Vitória teve até um certo, não vou dizer domínio, mas tranquilidade para marcar, sabe? Não teve, claro, o Corinthians com muito mais posse de bola, volume, cruzou muita bola na área, várias bolas cruzadas, né? Que eu digo, bolas que cruzaram a área do Vitória, rasteiras, né? Que ninguém do Corinthians acabou finalizando, aproveitando. Mas, assim, de chance mesmo, o Corinthians teve uma, que foi uma bola enfiada nas costas da defesa do Vitória, pelo lado esquerdo, né, do ataque do Corinthians, que o Héctor, espanhol, ele dividiu com o Lucas Arcanjo, e aí ela voltou, né, ficou... Lucas defendeu, né, na dividida com o Héctor, ela sobrou para Memphis, que chutou, e aí chutou na cara de Lucas Arcanjo, assim, bateu no rosto de Lucas Arcanjo, ela foi uma defesa de rosto, de cara. Só que o Corinthians teve essa chance, eu acho que foi a grande chance do Corinthians no jogo. O Vitória, como eu falei, defendendo muito bem, negando espaço ao Corinthians. Porém, o que faltou ali foi a parte ofensiva, né? O Vitória falhou muito na parte da transição, assim. O Vitória estava tentando escapar pelas laterais, mas o Corinthians também estava marcando muito bem as laterais do Vitória. E o Vitória ficou sem saída de jogo. Talvez na única saída mesmo que teve foi uma bola roubada na frente pelo Vitória, uma bola roubada no campo de ataque do Vitória, que Janderson acabou brigando lá na frente com os zagueiros do Corinthians, e aí passou na direita para Kaiser, e Kaiser chutou de longe, né? Chutou, e aí o Hugo Souza fez a defesa. Foram essas chances do primeiro tempo, assim. O primeiro tempo com um deserto de chances, mas equilibrado, né? Porque teve uma de cada lado. O Vitória marcando bem, o Corinthians tendo mais volume, só que o Vitória com dificuldade na transição. Acho que faltou, sobretudo, uma melhor atuação pelas laterais, né? Os pontas e os laterais se entenderem, né? Jamerson com Janderson pelo lado esquerdo, Claudinho com Lucas Braga pelo lado direito.
E aí no segundo tempo, o segundo tempo começou bem parecido, sabe? Desse cenário também. Um deserto de chances, assim, ficou exatamente 17 minutos sem nada criado. Apesar do Corinthians ter mais ímpeto naquele momento, ter mais espaço e ter aumentado ainda mais o volume por causa da entrada de um jogador sensacional que é Rodrigo Garro, né? Garro entrou no segundo tempo, no intervalo, e ele começou a achar muitas bolas ali na entrelinhas do Vitória, pelo meio, pelo corredor central, e isso fez o Corinthians aumentar o seu volume e dar até a impressão de que o Corinthians ia de fato chegar ao gol. Só que acho que a única chance mesmo que o Corinthians criou nesse momento de predominância na partida no segundo tempo foi uma chance de Thales Magno, né, que Garro é, tocou para ele nas costas da defesa. Edu não conseguiu cobrir porque ele deu uma escorregada, escorregada normal, o campo estava muito molhado, né? O Corinthians irriga e molha o campo todo e molha muito, então Edu escorregou, né, no campo molhado e aí Thales Magno ficou muito cara a cara com o Lucas Arcanjos, completamente livre e chutou na trave, não conseguiu fazer o gol. Essa foi a grande chance do Corinthians, de fato, sabe? Nesse momento que o Corinthians estava melhor na partida. E aí o Vitória foi sobrevivendo àquela pressão e aí teve a sua melhor chance, né? No contra-ataque, que foi aos 26 minutos, um contra-ataque em que Baralhas carregou a bola muito bem pelo meio e aí ele tocou para Kaiser, né? Kaiser podia dar em Fábio, não deu, aí tocou para o próprio Baralhas, a bola acabou batendo no jogador do Corinthians, voltou para Kaiser e ele chutou e aí eu acho que chutou meio que em cima do goleiro, de Hugo Souza. E aí Hugo fez a defesa, na melhor chance, eu acho, do Vitória, do jogo, assim, do segundo tempo. Né? O Corinthians, então, teve uma grande chance, o Vitória uma grande chance. E aí eu acho até que o Vitória, Carpini, melhorou muito a situação para o Vitória no segundo tempo, porque ele trocou os pontas, botou o Gustavo Mosquito pela esquerda, botou o Fábio pela direita. Eu acho que o Mosquito entrou mal, mas Fábio entrou bem. Fábio conseguiu guerrear mais ali pelo lado esquerdo, né? Puxar mais preocupar mais a defesa do Corinthians. Então o Corinthians parou de chegar pelo lado esquerdo, como estava chegando. Outra coisa também que o Carpini fez muito bem foi a entrada de Hiller, porque ele viu que Garro estava tendo muito espaço nos entrelinhas. E aí ele abdicou da formação com três zagueiros, que o Corinthians já não estava mais tão pressionando a última linha, estava pressionando mais, buscando mais o jogo nas entrelinhas do que pressionando a última linha do Vitória, né, a linha de defesa do Vitória. E aí ele botou o Hiller para poder marcar Garro ali nas entrelinhas, aí ele tirou um pouco o Garro do jogo também. Então o Carpini fez boas alterações no segundo tempo. E aí eu acho que a grande chance que o Corinthians teve após esse cenário, né, foi uma chance em que Garro acabou achando a bola na entrelinha ali, nas entrelinhas, e aí Hiller fez uma falta nele na entrada ali na meia-lua da área, e aí Garro acabou cobrando na trave, né? Foi no pé da trave a bola. E aí teve essa chance do Corinthians também. Mas se a gente for pegar, velho, assim, pouco depois também dessa chance, Baralhas aproveitou um rebote, né? Num cruzamento que veio, aí a defesa do Corinthians afastou, e ele pegou de primeira e a bola passou. Isso aqui, ele até apareceu assim na câmera depois fazendo. Ela passou realmente muito perto da trave. Teve também uma jogada que Edu roubou a bola no ataque. E aí Fábio pegou, acabou que ela passou por Ronald, Fábio pegou na direita, ele fez um chutamento, né, um cruzamento com chute para o gol, e aí Hugo não quis pensar muito, acabou espalmando para fora. Então, assim, foi muito equilibrado, sabe? Eu acho que apesar de claramente o Corinthians ter mais volume, no segundo tempo também, eu acho que foi muito laicar o jogo, e eu concordo com o comentário de que se tivesse um pouquinho mais de capricho, talvez o Vitória até vencesse a partida. É isso, né? É aquele jogo assim que competir, né? Eu acho que já deixa o torcedor satisfeito, né? Tem um comentário aqui deixa eu ver aqui, do Vinícius Gomes, falou que a vitória foi horrível e vocês se contentaram se contentam com o mínimo. Mas assim, é uma questão, como você falou, Vitor, no início, de perspectiva, né? Assim, era um time que perdeu para o Santos, vice-lanterna, em casa, não marcou gol. Clássico Bavi, né? Teve a oportunidade ali de jogar com um a mais, boa parte da partida não aproveitou. Eliminado com um roteiro
inacreditável contra a Universidade Católica na Sul-Americana. Então o Vitória fez o que se espera de um time como Vitória, competir. Né? Pegou um Corinthians que tem uma folha muito maior. O Corinthians também está em crise, né? Também foi eliminado na Copa Sul-Americana, né? No meio de semana. Mas é um time que tem muito mais capacidade de, jogando em casa, vencer o Vitória do que o Vitória vencer o Corinthians na Neoquímica Arena. E o time conseguiu competir, né? Se defender bem e, vez ou outra, ali criar uma chance, claro, como criou no jogo, né? Teve a chance do Kaiser aqui que a gente falou, que ele acabou chutando em cima do Hugo Souza. Mas é um início, né? Você consegue ver um norte. A gente vai falar do Fortaleza daqui a pouco. O Fortaleza a gente já não consegue ver muito norte, assim. O Fortaleza tomou 5 hoje. Já tinha perdido o Cruzeiro em casa na rodada passada. O Sport, por exemplo, né? Afundado na lanterna. Então, assim, na exigência de hoje do Vitória, hoje foi uma atuação e um resultado satisfatório, né? E reforçando a questão de não tomar gol aí pela primeira vez no Campeonato Brasileiro. Perfeito, eu acho que a questão é uma. Eu até, assim, torcedor pode ficar chateado, porque, sei lá, tem torcedor que quer realmente que o Vitória chegue lá e, sabe, e ganhe do Corinthians, como ganhou ano passado, jogos importantes fora de casa, né? Ganhou do Palmeiras, por exemplo, numa situação improvável, mas assim, o momento do Vitória não é esse, assim, o Vitória precisa botar tijolinhos antes de chegar, eu acho, né? O Vitória atual, cara, a gente tá falando de um time, como você falou, perdeu do Bahia com um homem a mais, daquele jeito, perdeu do Santos em casa, perdeu, foi eliminado do Universidade Católica fazendo um gol contra e com um homem a mais o jogo inteiro. Então, cara, assim, no momento do Titanic ali, sabe? Você tá, é o Jack, é a Rose, melhor dizendo, né? No Titanic, Titanic afundou, tá afundando, e você vê uma tábua, para se salvar. Hoje, eu acho que o jogo, né, do Corinthians, a proposta, né, do Vitória ter resgatado aquela vibe de 2024, de ser um time que propõe se marcar bem, né? Ele se propõe a marcar bem e buscar o contra-ataque e gerar o contra-ataque, porque o Vitória gerou hoje a chance na transição, o Vitória criou oportunidades e marcou, né, bem, não sofreu gol. É isso que a gente quer para o Vitória. Eu acho que o Vitória não vai ser aquele time que vai propor o jogo, que vai fazer o que o PSG fez contra o Inter, velho. A Inter, ontem, né? Não vai acontecer. Então, eu acho que o que se propõe é que seja um time que saiba marcar e que saiba criar oportunidades. Um exemplo, claro, assim, por exemplo, de comparação, né? Bom, eu já falei que, primeiro, você precisa observar em perspectiva do momento. Então, acho que, mais uma vez, para o momento do Vitória, tá claro que essa partida foi uma boa resposta, né? Porque de um time que estava afundando desse jeito, que você esperava que ele fosse lá para salvar o Corinthians da crise, né? O Corinthians se eliminou da Sul-Americana e aí depois vai lá ganhando vitória para ganhar moral, recuperar a moral com a torcida. E não aconteceu. Então, para o momento, já concordamos que foi um bom resultado, um bom desempenho para o momento desgraçado que o Vitória está vivendo. Agora, também em termos de jogo, porque assim, a gente fez aqui um telecast sobre o resultado do Fluminense, né? 1-1 no Maracanã. Muito torcedor ficou, pô, Vitória, não sei o quê, ficou feliz com aquele resultado. O resultado foi maravilhoso. 1-1 contra o Fluminense no Maracanã, maravilhoso. Mas se você for pegar desempenho por desempenho, são dois empates, um no Maracanã, um no Itaquera, o resultado é o mesmo, é um ponto. Agora, com desempenhos muito diferentes. Naquele jogo contra o Fluminense, o Vitória marcou muito mal, teve muita dificuldade de marcação, sofreu muito mais do que sofreu hoje no Itaquerão e criou zero. A única chance que o Vitória criou, a única chance que o Vitória criou foi o gol de Lucas Braga lá no jogo contra o Fluminense. Não houve contra-ataque, não houve transição, não houve roubada de bola na frente que gerou uma chance para o Vitória. Foi um deserto do Vitória ali. Defensivamente sofreu muito e não criou. Hoje, contra o Corinthians, você tem o mesmo resultado, com um desempenho diferente. O Vitória marcou muito melhor do que vinha marcando e criou chance também, ao ponto da gente chamar aqui, enumerar as chances que o Vitória teve e dizer que se tivesse mais capricho de Kaiser,
teria ganhado. Então, eu entendo o torcedor que quer mais, mas assim, o, eu acho que é evidente para todo mundo que o Vitória estava numa curva extremamente descendente e esse resultado é um estancado na sangria. A gente não está falando que Isso. agora o Vitória vai ganhar todo, pô. Não, é um estancado na sangria. Muito bem, vamos para o campinho? Gabriel Costa vai colocar na tela aí. Vamos para as análises individuais. Alguns comentários aqui. Matheus Lima fala que Juventude e Sport podem cair. Realmente, eles estão bem encaminhados, viu? E não estão competindo, né? Eu acho que Juventude e Sport estão nessa. O Juventude, eu acho que ele tem 8 jogos sem vencer, né? Nem caso o Juventude está vencendo mais, onde era forte. O Sport começou mal, segue mal. Nessa a gente pega o Vitória, apesar de tudo, o Vitória tem 3 empates fora de casa, que é contra Atlético Mineiro, Fluminense e Corinthians. Beleza. É. Jogos Três que não são. times. Isso. O Fluminense hoje é o quinto colocado, por exemplo. O Atlético Mineiro também está na parte de cima da classificação, né? Na primeira tá em oitavo. O Corinthians é o 11º. Enfim, você conseguir empatar 3 jogos fora de casa, ali que lá na frente podem. Já estão fazendo diferença, né? Esses pontos aí deixam hoje o Vitória, por exemplo, fora da zona de rebaixamento, né? Claro, o Vitória tem muitos problemas, tecnicamente tem muitos jogadores ali que não conseguem render o que uma Série A precisa, mas o Vitória, querendo ou não, mal é mal, ele compete. Né? Ele não toma goleada, né? Enfim, ele tem jogo que perde ali 1-0. O Santos era um jogo que não poderia ter deixado de pontuar. Era para, na pior das hipóteses, não ter perdido em casa. Enfim, mas consegue empatar fora, então acho que pro que poderia ser esse Vitória, Vitor, assim, não me surpreenderia se o Vitória tivesse afundado na zona de rebaixamento. Assim, com esse time aí, É não, isso. não, não seria nenhum absurdo, assim. O problema do Vitória, Fábio, é que é um time muito gangorra, né? É muito gangorra, assim, é uma coisa inacreditável, velho. É, o Vitória é um time que você. Cara, o resultado contra o Santos é uma coisa de você querer demitir Carpini mesmo. Assim, é impossível você aceitar que o Vitória perdeu para o Santos naquela condição, porque o Santos foi enfrentar o Vitória aqui no Barradão, sendo eliminado pelo CRB, né? Com a polêmica danada em torno de Neymar, o principal jogador, um momento horrível do Santos como vice-lanterna. Só tinha 3 times ali abaixo do Santos, do Vitória na tabela, um deles era o Santos, pô, naquele momento. Então, assim, e aí no jogo seguinte você consegue surpreender mais ainda, porque vai lá e perde do Universidade Católica com um gol contra. E é eliminado da Sul-Americana da única forma que podia ser eliminado. Como eu falei aqui, cansei de falar. E aí no jogo seguinte você vai lá e consegue um bom empate contra o Corinthians. E foi assim também, você tem um bom empate contra o Fluminense fora de casa, apesar de ter jogado nada. Se fosse o resultado mais normal ali, seria perder realmente. Mas você teve um bom resultado contra o Atlético Mineiro, que aí sim o Vitória mereceu empatar aquele jogo, mereceu até ganhar, para falar a verdade. Por outro lado, você tem uma derrota em que ele entregou o clássico para o Bahia. Então, assim, é uma imensa gangorra Vitória. Vitória hoje, como eu falo desde o início, não é um time que é confiável, mas ele ainda tem lampejos assim de um time que está competindo na Série A. Não é uma entregada como está o Sport e o Juventude entrando agora também nessa, né? Que já são times entregues completamente. O Vitória tem lampejos de competitividade, mas é uma gangorra. O que o Vitória precisa ter hoje é ser um time mais confiável, eu acho. É um time que consiga repetir atuações como essa do Isso. Corinthians, mesmo que perca, chega lá fora de casa e perde de um time fora de casa também forte como o Corinthians, mas que tenha um padrão de atuação, assim, um padrão que se torne algo recorrente, esse tipo, que foi o caso do ano passado, da Vitória, mesmo quando perdia fora de casa, mas tinha uma recorrência ali de atuações, de formas de jogar, de modelo de jogo, de padrão de jogo. Era um time confiável, era um time que quando perdia, você fala, pô, perdeu, mas tem um norte aqui, tem algo acontecendo. Dá para você achar que o Vitória vai conseguir 45, 46, 47, 48, né? E por aí vai, pontos. Esse Vitória de 2025, ele não é um time confiável ainda.
Então, eu acho que o Norte começa pelo que aconteceu hoje contra o Corinthians, né? Eu acho que começa por aí, que é trazer esse espírito de um time que marca bem, da transição e tudo mais. E aí construir isso para que o Vitória torne-se um time confiável nesse modelo. Muito bem, vamos para o campinho. Lucas Arcanjo, que foi importante aí para segurar o 0-0. É muito importante. Eu vou colocar ele como muito bem. Verde Paulo Sérgio, que é a defesa dele de cara, ainda que seja uma defesa sem querer, mas ele não, cara, Sim. destemido demais. Não vou dizer que foi sem querer, porque ele botou o corpo dele todo, né? Em algum lugar ali, a bola ia bater e bateu no rosto dele. Então, as defesas dele foram importantes no chute de Garro que vai na trave, né, da falta. Eu acho até que ele tocou na bola, assim. Trisquinho, mas tocou. Então, acho que defesa importante, vou Acho que colocar tocou como o verde também. Paulo Sérgio. Muito bem. Então, o verde mais verde aí para o Lucas Arcanjo. Vamos pro trio de zaga, que também foi bem, né? Alguém tão bem como o Arcanjo? Cara, Edu, muito bem. Verde Paulo Sérgio para Edu, porque além de tudo, no segundo tempo, o Edu teve a incumbência de atuar como lateral direito, né? Quando o Carpini abriu mão da linha de três zagueiros e foi com a linha de quatro jogadores, coube a Edu jogar como lateral direito. E ele foi muito bem, até roubou bola no ataque, puxou contra-ataque. Então, Edu, hoje, apesar da escorregada, né, que gerou a chance de Thales Magno, eu acho que foi uma escorregada de fatalidade mesmo, né? Como eu falei, de bola do campo tá muito molhado. Tirando a escorregada, ele só foi bem na partida. Então, eu acho que Edu foi bem. E a dupla de zaga, vou colocar como. Cara, eu acho que seria injusto colocar. Vou colocar muito bem também. Lucas Alves e Zé Marcos, muito bem. Em vez de Paulo Sérgio para os três, tá? Acho que os três fizeram uma atuação com o Edu, pelo sacrifício de jogar lateral direito, mais destacado, digamos assim, sabe? E o Corinthians atacou praticamente o tempo todo pelo lado esquerdo no primeiro tempo. Acho que o lado esquerdo do Corinthians é realmente mais forte, o lado direito não teve tanto volume, né, como o lado esquerdo, e Edu apareceu muito mais, em momentos muito mais difíceis, né? Mas a zaga, como tudo, foi muito bem hoje. O Thomas Loureiro destaca 8 desarmes do Edu. Realmente foi importante, né? Entrou aí como esse terceiro zagueiro hoje e deu conta do recado. O Edu curioso, né? Ele joga bem quando é 3 zagueiros, né? Eu lembro que ele jogou às vezes com 2, ele não É. ia bem não, mas com 3 ele, ele se garante. Ele se E garante, o, é o típico zagueiro de sobra, né? Ele funciona melhor nessa sobra, assim, do lateral e tal. e o Claudinho? Esse esquema foi para favorecer o Claudinho. E aí? Ele entregou a parte Então, dele? não, não entregou. Assim, acho que defensivamente ele até foi bem. Melhorou muito defensivamente. Se for pegar o jogo de hoje, a gente viu um Claudinho que tem horizonte para melhorar defensivamente, para não ser um jogador tão vulnerável. Mas ainda assim ele vacilou um pouquinho na defesa. Teve jogadas por ali que Edu se viu realmente tendo que cobrir Claudinho várias vezes, né? Salvar Claudinho várias vezes, porque Claudinho subia e deixava um espaço nas costas dele. Defensivamente ele foi regular e ofensivamente ele deixou um pouquinho a desejar. Acho que ele poderia ter participado bem mais ofensivamente do jogo. Acho que talvez tenha sido dos jogadores que atuaram, né, do meio para trás, né, o cara que mais deixou a desejar. Mas ainda assim eu vou colocar como regular, não vou colocar como um ruim, não. Vou colocar como regular, porque foi muito exigido defensivamente. Enfim, poderia ter participado mais do ataque sim, mas vou colocar como regular, não foi nada de doer os olhos, não. O Saulo Lessa reclama que ele cruza abaixo quando é pelo alto. Quando é para É, cruzar pelo alto. eu acho que tá faltando uma coisa, viu, Saulo? Claudinho, claramente a gente já viu momentos, defensivamente a gente sabe que é uma falha dele, mas ofensivamente a gente já viu o Claudinho em momentos melhores. Então acho que ele tá sem confiança mesmo. É um cara que precisa recuperar a confiança, sabe, Isso. Fábio, para poder contribuir mais no ataque. Bom, vamos pro outro lado, né? O Jamerson. Esse é fantástico. Verde Paulo Sérgio, e acho que vai entrar na briga aqui pelo melhor em campo.
Achei Jamerson uma partidaça hoje. Partidaça. Ele anulou o Mateuzinho, o lateral direito do Corinthians. Mateuzinho teve dificuldade demais com ele, assim. Defensivamente, Jamerson conseguiu brigar muito com ele, né? E ofensivamente, Jamerson também contribuiu muito ofensivamente, né? O físico dele é uma coisa impressionante. É um cara que falta técnica, tem dificuldades técnicas, muitas vezes domínio, de drible, de cruzamento, mas a disposição física dele é uma coisa impressionante. Então, acho que vai entrar na briga por um dos melhores em campo. Muito bem. Bom, vamos partir aí para a dupla de volantes, né? Baralhas e Ronald. Ronald eu achei regular, achei que defensivamente ele foi bem. Acho que ele contribuiu mais defensivamente hoje do que ofensivamente. Também porque, com o volume que o Corinthians teve, né? Teve muita. Os volantes tiveram que trabalhar mais defensivamente do que ofensivamente. Só que acho que ainda assim ele poderia ter dado sequência melhor às transições, sabe? Quando a bola chegava nele, ele dá uma sequência melhor para as transições. Então, regular. E Baralhas eu vou colocar como bem. Jogou verde muso, né? Jogou bem, porque foi um cara que no primeiro tempo fez uma participação regular. No segundo tempo, deixou alguns espaços para Garro, né? Garro caiu muito ali nas costas dele, então vários momentos em que Garro pegava a bola no entrelinhas foi nas costas de Baralhas, mas na reta final do jogo, Baralhas foi um monstro, velho, um monstro assim, roubou muita bola, puxou contra-ataque. Eu falei, né, a chance principal do Vitória no segundo tempo, que foi o chute de Kaiser, foi uma roubada de bola dele que ele carregou e acabou dando para Kaiser chutar, então ele melhorou muito na reta final do jogo e se o Vitória teve até mais chances do que o Corinthians na reta final do jogo foi muito por conta da entrada dele na partida. Então, jogou bem. Boa, vamos partir para o trio de ataque, né? Hoje com Lucas Braga, Hum. Janderson e Kaiser. Lucas Braga, mal, laranjinha para ele. Achei que foi um jogador que defensivamente cumpriu um papel de fechar a linha, a segunda linha, né, de marcação pelo lado direito, mas ofensivamente não conseguiu produzir nada, zero de transição, de indo à linha de fundo, etc. Janderson, eu vou colocar ele como regular, velho. Eu achei Janderson hoje bem, assim, melhor do que o padrão dele, sabe? Quando ele joga com, sobretudo sem a incumbência de ser o centroavante, de ser o homem-gol, quando ele joga nesse tipo de jogo, dele fechar essa linha, né, de marcação pelo lado esquerdo e de carregar no contra-ataque, ele consegue mostrar o futebol dele, assim, né? Um cara que tem velocidade, que tem físico. Então, a primeira chance, por exemplo, do Vitória, a primeira chance do Vitória foi no primeiro tempo, foi uma jogada dele, né? Que ele deu certo para Kaiser. Kaiser chutou e Hugo pegou o Hugo Souza. Então, achei que ele foi regular. Assim, precisava mais. Para o Vitória fazer um jogo melhor, precisava mais de Anderson também, por isso que ele foi substituído. Mas para o. Vou fazer valer para Janderson o que eu falei para o Vitória, né? Tinha que estancar a sangria, acho que hoje ele estancou. E Kaiser, já adiantando, vou colocar como regular. Eu achei que Kaiser foi muito pouco alimentado hoje, né? Claro, nesse estilo de jogo do Vitória, assim como era o caso de Alejandro ano passado, ele vai tocar pouco na bola, assim, não vai ter tantas chances, né? É um cara que é um centroavante que vai ter que brigar pela bola lá na frente, disputar com o zagueiro e tudo mais, isso tudo ele fez. Kaiser brigou demais, correu pra caramba, brigou muito com o zagueiro, dividiu pelo alto, dividiu por baixo, tentou segurar no pivô, marcou saída de bola, se doou demais. Mas também perdeu algumas oportunidades, né? Duas oportunidades que o Vitória teve foram com ele e ele perdeu, então é regular. Regular porque ele fez o que o centroavante tem que fazer, que é se doar, Uhum. se entregar, perdeu, beleza. O que não dá é o que outros faziam antes, de perder e na outra parte do jogo, né, de que é de se doar ali na frente, não entregar. É isso. O Kaiser começou bem, né? Ele fez 3 gols ali em 2 jogos, mas já tá numa sequência aí
sem balançar as redes, assim como o próprio Vitória, né? 3 jogos, né? Não marcou contra o Santos, não marcou contra a Católica e não marca também Vitória contra marcou contra o o. Católica, rapaz. Ah, é, teve o gol contra. E o Ian Mas Moura é, fala você tem razão. que o Vitória contratou 5 mil atacantes e o melhor ponto ainda é o Oswaldo, com 50 anos de futebol. É Não isso. estava hoje à disposição o Oswaldo? Ele tá machucado. Machucado. O Oswaldo, ele entrou no segundo tempo lá contra o Católica. 3 minutos depois ele se machucou e aí foi substituído, né? Entrou e foi substituído em 3 minutos. E aí ele voltou diretamente do Equador para Salvador, vai se tratar. É, e aquilo, jogador mais, idade mais avançada também, né? Bota ali 2, 3 jogos seguidos, o cara vai ter uma grande probabilidade Estoura. de sentir alguma coisa, né? Aí não vinha jogando com frequência também, né? Então sente mesmo o ritmo mais pesado de jogos. Bom, antes do melhor em campo, Thiago Carpini. Carpini tem Ah, não os tem. reservas ainda. Tem os reservas, né? Foram 3 só, né? Hoje o Carpini também É, tava. Não tava econômico. confiando no banco, não, né? Só o Fábio, o Mosquito e o Hiller entraram aí no jogo. Uhum. Rida, eu acho que entrou bem. Vou colocar o verde musgo para ele, porque. Aliás, não, peraí. Ponto. Ele entrou bem no sentido de que ele teve boas roubadas de bola, fechou ali o espaço na entrelinha, né? Como eu falei, que Garro entrou muito bem. Mas a falta que Garro fez e chutou que Garro cobrou na trave foi uma falta dele, uma falta, eu acho que boba de Hila. Então eu vou colocar regular. Regular para Hila, vai. É, mas ele entrou bem, viu? Acho que Hila, diante dessa situação, entrou bem. Diante da situação dele, né? Que ele vem entrando mal, vem atuando mal, entrou bem. Mosquito eu vou colocar como mal, laranja para ele, porque no segundo tempo dá para perceber aí que Carpini trocou os dois pontas, né? Trocou o Janderson e trocou o Lucas Braga ao mesmo tempo. Os dois entraram, Fábio e Mosquito ao mesmo tempo, para tentar fazer com que o Vitória tivesse transição, porque era óbvio que o Vitória estava marcando bem, mas não tinha transição. E aí Mosquito não funcionou, foi uma entrada que não funcionou, entrou pelo lado esquerdo. Mas Fabri funcionou. É um cara que conseguiu puxar com aquela dificuldade técnica dele absurda, mas conseguiu se incomodar bastante. Então vou colocar ele como bem. Jogou bem. Um verde musgo para ele. E Bom, aí, Mister Carpini, né? Puxando o que você falou, já para adiantar o lado. Bem. Vou dizer que ele foi bem. Eu vou colocar que ele foi muito bem. Verde Paulo Sérgio para ele, vai. Vou dar um desconto para Carpini, porque eu acho que ele acertou na escalação. Acertou muito na escalação, na proposta de jogo, o time conseguiu se defender bem pela primeira vez, conseguiu não tomar gol pela primeira vez. Então, assim, vamos ajudar a Carpini a se recuperar, né? Muito bem para ele, Paulo Sérgio. boa. Então, voto de confiança dado para o Carpini, né? Hoje contra o Corinthians. Tivemos aí no geral, né, uma boa exibição da equipe do Vitória. Trouxe um ponto lá de São Paulo. Tivemos Carlos Ancelotti, Vitor Vilar, com a camisa Observar do Vitória. Ganhou uma camisa lá do. Acho que foi o Fábio Mota, né? Que entregou uma camisa para ele. Enfim. o que faz todo Vitória. sentido, porque a camisa do. Ele lá de cima, o Vitória hoje jogou, Fábio. Com essa, eu não falei o melhor em campo, não. O melhor em campo, já adiantando, foi James, eu acho. Isso. Melhor em campo, James. É, Jamerson. Não, enfim. Eu ia brincar que ele foi ver Jamerson para a seleção. Mas não chega a tanto, não. O que faz todo sentido dar uma camisa para Ancelotti por uma razão. Cara, hoje Ancelotti vendo o jogo lá de cima, ele com certeza lembrou do Milan dele. Com certeza. Não pelo jogo, não pela forma que o Vitória jogou, mas pelo uniforme. Que o Vitória jogou com essa camisa nova, né, rubro-negra, que é muito parecida com a do Milan. Rubro-negra vertical, né? Listas verticais. Bem fininhas as listas, né? Bem fininhas mesmo. Com detalhes em branco. E o calção do Vitória hoje foi branco. Por causa do Corinthians usar o preto, né? Então o calção do Vitória foi o branco. Então, assim, bati o olho, parecia demais o Milan. Então, tenho certeza que Mister Ancelotti gostou
Pelo menos do. Não do jogo. O jogo foi ruim. Acho que a Ancelotti se arrependeu muito de ter perdido esse tempo. Mas do aspecto visual do que ele viu em campo, bateu um saudosismo nele. Com certeza. Muito bem. Então, avaliação feita aí do Vitória, né? O Vitória que agora teremos data FIFA, né? Teremos Copa do Nordeste, mas o grupo do Vitória já foi definido, né? É o grupo do Bahia, né? Que vai estar em definição aí nessa próxima semana. Então, o Vitória terá aí alguns dias de descanso até o próximo jogo, que será contra o Cruzeiro, né? Nada mais, nada menos que o Cruzeiro que venceu o Palmeiras, né? O Palmeiras estava 100% como visitante, mas o Cruzeiro conseguiu vencer. Jogo bem difícil, né? Em casa, mas um ponto também já é o tipo de jogo que pontuar já tá no lucro, né? É, o Cruzeiro vem como rolo compressor pro Barradão, né? O momento é muito do Cruzeiro. Eu acho que é o time. Talvez o Cruzeiro seja o time com mais ascendente, né? Naquele momento de alta na Série A hoje. Então, jogo muito difícil, velho. Muito difícil pro Vitória. E como você falou, apesar de ser jogo em casa, acho que todo ponto é realmente muito lucro. Isso, né? Bom, alguns comentários aqui. O Leandro Pantera fala: vou ganhar do Cruzeiro. Acho que é isso que ele quis dizer aqui. O André Brett, né? O Brett André, ele fala que o Ancelotti foi ver o Janderson, o fenômeno. E o Thomas Loureiro fala que o Carpini iria entrar com 3 volantes, mas não entrou por causa da ausência do PP. E por isso que ele foi com 3 zagueiros. É, É, não mas sei, viu? enfim. Porque assim, contra o Católico ele entrou com três zagueiros, né? Eu espero que ele já esteja observando os três zagueiros com outra perspectiva. Muito bem, então é isso. Passada a régua aí em Vitória e Corinthians, né? Corinthians 0, Vitória 0. Ponto importante aí para o rubro-negro baiano que sai da zona de rebaixamento e deixa o Fortaleza, né? Que é o nosso próximo tema. Fortaleza tomou 5 do Flamengo, mas antes de falar com o Iago Mendes, me despedir de Vitor Vilar. Valeu, Vitor. Ótimo domingo, restinho de domingo aí. Ótima semana para você. Agora data FIFA, né? Vai ter um Beijo. descansinho aí do Vitória. Amém, graças a Deus, é tudo que eu queria. Tudo que eu queria era ficar uns 15 dias aí, uma semana sem falar do Vitória. Boa, vai ficar É, um um pouquinho beijo para mais, né? vocês, bom trabalho. Beijo Isso. para vocês, bom trabalho. 15 dias aí até a próxima rodada. Valeu, Vitor Vilar.